E aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer um experimento que eu fiz aqui dentro do Blender utilizando o Grease Pencil. Até deixei aí uns exemplos aí no fundo rolando para criar animações. Essa última aqui em específico desse rosto girando é o que vai ser abordado aqui no vídeo. Mas o que seria, né, utilizar aqui Sculpt Mode aqui dentro do Blender para fazer uma animação? É algo muito parecido. Aqui, né, o Blender em si ele é uma ferramenta de 3D e tanto 2D também. Então a gente pode fazer modelagem, esculpir de forma tridimensional, mas aqui nesse caso, né, pensando na animação 2D, a gente vai usar o Sculpt Mode para modificar um desenho. Então eu vou fazer um desenho ali, modificar ele até gerar uma animação. Então, ou seja, eu fiz um desenho, dois desenhos ali, e entre esses dois desenhos eu vou modificar com o Sculpt, meio que distorcendo o desenho até um chegar meio próximo do outro, o que vai gerar a animação. Então, nesses exemplos até aí do fundo eu fiz isso. Fiz um desenho, fui puxando e modificando ali para gerar a animação. Então isso vai te ajudar a ganhar muito tempo, porque ao criar uma animação você precisa ali criar, por exemplo, pelo menos uns 12 desenhos para um único segundo de animação. E aqui nesse exemplo eu vou fazer ali uns 2 segundos de animação quase, utilizando apenas dois desenhos, né? O primeiro do rosto e o segundo do rosto numa posição final. E entre esses rostos, utilizando o Blender, eu vou modificando ele para fazer essa transição entre um e outro e deixar ali o movimento mais suave. Então, bora ver como é que funciona isso aí no vídeo. Eu vou desenhar apenas 2 frames e com esses 2 frames, usando o modo Sculpt ali, eu vou fazer os intermediários, né? Essas poses entre os desenhos chaves, né? Vou fazer um desenho bem simples aqui para demonstrar. Mas eu vou desenhar esse desenho apenas, o primeiro frame ali, né? Repare aqui na timeline, aqui, né, nessa região. E mais um frame bem à frente com o rosto em outra posição totalmente diferente, né? Como se eu estivesse rotacionando o rosto para cá, né? Fazendo esse movimento. Então nós temos esses dois desenhos aqui, ó. Não existe movimento aqui, né, praticamente, né? Tipo, um frame, o outro take. O rosto quando tava de lado e o rosto de frente. Agora eu vou aqui, né, chamados as poses intermediárias, né? Os in-betweens, também conhecidos na animação. Eu vou criar usando apenas o modo Sculpt, ou seja, eu vou com esses dois desenhos, a partir desses dois únicos desenhos, eu vou criar os intermediários para criar, né, a suavização de animação. Infelizmente, né, ele não identifica automaticamente. Por exemplo, vou entrar lá no modo edição, Greenpeace, Interpolate Sequence, né, é aquela que ele gera interpolação sequencial, né, como eu já mostrei nos outros exemplos anteriores. Mas ele, como eu fiz dois desenhos diferentes, ele não identifica a mesma linha do nariz nesse último sendo como a mesma linha do nariz. Por isso que ele vai ficar uma animação assim, né? Tipo, as linhas meio que não entende qual linha é qual. E ele tenta apenas preencher o primeiro, usando as linhas do primeiro desenho, vai tentar preencher o segundo. Então ele faz esse negócio, né? Não consegue animar, né? Automático. Por isso que vai ser interessante usar o modo Sculpt e depois disso, quem sabe, utilizar esse método de interpolação ali, né? Então vamos lá no Sculpt Mode. E eu vou apenas arrastar aqui o rosto o suficiente para deixar meio, né, que pareça que está se movimentando. Então, por exemplo, vou começar a deixar o pincel bem grande, puxar tudo, puxando mais para a esquerda. O desenho anterior é aquelas linhas verdes ali, né, no onion screen, né, ligado, que é para ver o frame anterior e o frame posterior aqui, né, em azul. Então, vou mexer bastante aqui, dele sair daquela primeira posição. Naturalmente o olho também vai vir mais pra cá, mais do que o rosto, né? Ao movimentar-se. Então vamos imaginar. Opa, não vou distorcer demais também, vai ficar algo muito bizarro. E o rosto também tá descendo, né? Que ele vai vir pra cá, né? Então tem que seguir meio que essa linha aqui, né? Essa curva. Sempre importante, né? Na animação pensar em curvas, né? Em arcos. Que a animação vai gerando esses arcos. Então, ó, aqui, ó. Saindo daqui pra cá, já tá um pouco mais próximo daquele desenho, né?
e apenas utilizando aquele único desenho. Agora eu vou fazer a mesma coisa com outro desenho ao inverso, né? Então vou jogar ele para cá e copiar aqui com Shift D para ter duas versões dele e modificar esse anterior, né? A cópia aqui que eu fiz e tentar aproximar mais possível daquele, né? Vamos ver o que eu consigo aproximar que não destoe totalmente o desenho. Vamos ver. Primeiramente tirar tudo aqui do lugar com um pincel mais grande. Opa, ficou muito. Aqui, vamos tentar movimentar tudo para lá. Eu tô fazendo bem acelerado também, então vai ficar meio distorcidão, mas quanto mais, né, com mais calma você fizer, você vai chegar também, né, num resultado bem interessante. E aqui eu tô fazendo em preto e branco, né, em todos os exemplos eu fiz. Mas é possível, né, fazer também colorido e colorir depois, né, também. É importante, na verdade, aí você ter as linhas todas bem fechadinhas aqui para você só aplicar o baldinho de tinta, né. Então vamos tentar imaginar ele mais perto ali daquele rosto de cima. Ele vai subir um pouco, né, seguindo aquele arco do queixo aqui. Então, vamos imaginar algo assim. Vamos ver se vai ficar bacana, né, o resultado disso, né? Está bem tortão aqui. Deixa eu ver mais pra cá. Aí, ó, ele já tá com o rosto mais... Ó, já até ficou bacana, não vou nem fazer mais. Esses 2 frames adicionais já vai dar essa suavidade aqui, né? Deixa eu voltar lá. Então, dá play aqui. Ficou algo bem, muito acelerado, né? Mas a gente pode... Opa, né? Aqui o final. Vamos interpolar mais um pouco aqui para ver. Ele faz esse movimento aqui, né? Interpolar, dá para interpolar esses 2 aqui tranquilamente, porque é o mesmo desenho, então ele vai usar as mesmas linhas, né? Ele vai identificar que a mesma linha do nariz é do primeiro quadro, é o mesmo do segundo ali, né? Então, vamos criar aqui a interpolação. Aí ele consegue entender, ó. Ele vai suavizar aqui, criar todo esse... Porém, desse para esse aqui, ele não vai, né, identificar. Então, vamos deixar mais perto ali. E fazer agora a mesma coisa com o último quadro, né, dos 2 desenhos. Vamos ver. Tá, temos isso e isso. Vai ter um salto grande ali, né? Você pode até fazer um outro desenho aqui intermediário para não ficar tão quebrado, mas o movimento do rosto é rápido, né? Então, vamos ver. Vai dar um salto porque tava suave e depois perdeu nessa suavidade. Mas a gente já ganha bastante tempo, né? Não precisei redesenhar ali várias vezes. Vou tentar fazer um intermediário um pouquinho mais interessante aqui do que esse. Apenas esculpindo o nosso desenho, né? Como eu pus aqui no título do desenho, né? Esculpir uma animação, né? Então, com um quadro, 2 quadros aqui, eu tô esculpindo essa animação usando o modo Sculpt aqui, né? Do Blender. Para criar essas transições, né? Entre as animações, para tornar, né? Ela visualmente, né? Uma sequência, né? Não um desenho estático, depois outro desenho estático. Mas essa suavidade de animação, ó, já tá bem mais perto daquele desenho lá. Acho que já vai dar uma suavidade maneira ali. Vamos ver. Eu já criou um efeito mais. Ele dá um salto, né? Mas vou deixar bem perto pra ver o que acontece. Vou deixar tudo mais desacelerado. Vou escalar a timeline aqui, vamos ver. Vai dar meio que esse efeito em slow motion ali e depois acelera, né? Mas apenas para demonstrar, ó. Com essa sequência eu fiz essa animaçãozinha com 2 quadros, né? Ou seja, dessa sequência toda aqui, desse rosto rotacionando e animando, né? Eu gerei vários quadros, então eu só desenhei isso aqui e isso aqui.
2 desenhos, né? Foram bem rápidos aqui, ó, em 10 minutos eu desenhei e expliquei aqui como fazer. E esses do meio aqui eu fui só arrastar. Na verdade esse aqui, né, eu arrastei. Esses daqui o próprio Blender gerou automático pra mim. Aí eu fiz esse aqui, né, esses outros modificados, ó, tão bem torto, né? Mas durante a animação você nem percebe, né, essa tanta distorção. Então eu gerei aqui 2 desenhos no total e gerei essa sequência aqui de animação. Então, claro, né, que aqui um frame, 32 frames aqui tem que pouco mais de 1 segundo. Tem 24, tem aqui quase 2 segundos, né? Quase 2 segundos de animação. Quem trabalha com animação, faz animação, sabe que, claro que depende da qualidade, né? Esse aqui tá bem rascunho, mas depende da qualidade, é muito demorado. E aqui com 2 desenhos eu fiz essa interpolação, nessa sequência do rosto aqui. Então, né, você pode variar, adicionar outros formatos, outras coisas no teu desenho. E mesclar, né, com aquelas outras noções de bones, animação aqui tradicional. Você pode, se você tiver habilidade boa aí de desenhar mais quadros e nesses meios gerar esses meios quadros, né, dessa forma mais automática, vamos dizer assim, né, essa interpolação diretamente no Blender. Então eu tive esse resultado aqui com 2 desenhos. Então pense, se fizesse 3, esse mais um no meio e outro, ia ser mais fácil de você, né, ir usando o sculpt ali e arrastando, né, até deixar uma camada mais próxima da outra, para daí criar aquela interpolação aqui, né, no modo de edição, Grease Pencil, Interpolate sequência aqui, né, para ele gerar essa sequencinha aqui, ó. Então é isso para esse vídeo, espero ter ajudado de alguma forma aqui no Blender. É muito bacana de trabalhar aqui, principalmente no aspecto de rascunhos, né? Para criar rascunhos, depois você pode jogar em outro programa também e fazer um acabamento melhor. Mas aqui, né, você pode também colorir diretamente aqui no Blender. É importante daí sempre lembrar, né, de fechar o desenho bem fechadinho. Que, por exemplo, aqui, ó, essas regiões abertas do desenho, se eu for tentar pintar com o baldinho, ele não vai preencher, né? É igual no velho Paint lá, que a gente tentava aplicar o baldinho de tinta, ele não preenchia o desenho por conta, né, desses vazamentos aqui, né? Então é importante você fechar, deixar o desenho bem fechadinho pra você. Vamos ver se tem algum desenho que ficou bem fechado. Acho que não. Eu acho que... não, tem umas aberturas ali. Mas é isso, né? Deixar o desenho bem fechadinho, depois você consegue no Grease Pencil. Aqui. Grease Pencil, né? Vir pintar a camada com o baldinho, várias camadas ao mesmo tempo também, mas esse é assunto para outro vídeo. Queria apenas mostrar essa questão mais da animação em si, né, desenhada, você tornar seus desenhos animados, né, seja animações um pouco mais estáticas, como nesse primeiro exemplo, né, que eu fiz aqui, criando uns movimentos mais suaves. Eu fiz esse aqui um pouco mais exagerado para mostrar, né, que não é apenas desenhos simples que você pode animar, mas fazer umas animações bem mais elaboradas, né, criando os movimentos mais dinâmicos, né. E aí é treinar e experimentar outras possibilidades, abusar aqui das camadas também. Eu fiz tudo em uma camada, mas eu poderia desenhar o shape do rosto ali em uma camada, os olhos e o nariz em outra, para quando eu fosse modificar um objeto lá no modo de escultura, não modificar tudo, modificar só a parte que eu quisesse. Então é ir testando. Eu vou trazer mais testes aqui pro canal e mostrando esses processos interessantes dentro do Blender e do Grease Pencil. Não deixem de curtir aqui o canal, o vídeo, né, no caso, e se inscrever aqui no meu canal. Recentemente batemos 1000 inscritos. Agradeço demais vocês aí que acompanham o canal. E bora pros próximos vídeos, né? Deixei seus comentários, suas sugestões e bora treinar aí. Valeu e até a próxima.